Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, o evangelista nos traz um ensinamento que vai nos abrindo a consciência para a missão de Jesus Cristo. Jesus, sabendo que já estava próximo o seu tempo, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Esse ir para Jerusalém significa ir para sofrer a sua morte e realizar a obra da ressurreição, para realizar a obra de salvação da humanidade. Por isso que Jesus, indo para Jerusalém, ele segue esse caminho e os discípulos vão com ele. Ele envia discípulos à sua frente para preparar um lugar para que ele pudesse ficar. Os discípulos eles vão entrar numa cidade, num povoado de samaritanos. E eles, percebendo que Jesus ia a Jerusalém, porque os samaritanos não se davam com os judeus, e naturalmente, por esses judeus estarem indo a Jerusalém para prestar o culto sagrado, os samaritanos não os acolhem na sua cidade. Assim, alguns discípulos vão fazer uma pergunta a Jesus, perguntando a ele se queres que descesse fogo sobre aquele povoado para destruí-los. Mas Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Aqui nós vemos uma cena muito importante da obra de evangelização, porque a obra de evangelização não é uma obra de imposição. Jesus ele não arromba o coração de ninguém. Jesus ele bate a porta e espera que cada um de nós sejamos dóceis para realmente acolher esse chamado dele, acolher a sua presença em nosso interior. Por isso que esse caminho, ir a Jerusalém, significa o quê? Jesus ele continua realizando a sua obra nessa terra para elevar as almas para o reino dos céus. Mas nesse caminho, nessa terra, Jesus ele vai tocando a nossa vida. Ele vai tentando adentrar em nosso povoado. Isso significa o quê? Adentrar na nossa vida. Mas a obra de evangelização, de salvação, não é uma obra de imposição, mas sim um dom que nos é oferecido pelo próprio Cristo. E nós precisamos ter essa docilidade de acolher essa obra. Por isso que precisamos ter uma docilidade interior na nossa vida. Jesus ele exorta também os seus discípulos, porque os seus discípulos, por aquela cidade não ter acolhido a eles, esses discípulos queriam que descesse fogo sobre ela, fosse destruída. Mas não é assim que a obra de Deus acontece. O anúncio da obra ela é realizado, mas nós precisamos entender que cada um tem o seu tempo. Não é porque pessoas não acolhem a palavra de Deus que elas devem ser destruídas, mas nós precisamos ter mais ainda misericórdia, porque a nossa atitude de misericórdia é sim a obra de proclamação de Deus para essas pessoas. Por isso que precisamos permitir com que Cristo adentre o nosso coração, ao nosso povoado, para que assim Ele possa cada vez mais realizar os seus sinais em nós, para que, realizando os seus sinais em nós, nós possamos ser um testemunho vivo daquilo que realmente é a obra de Deus na nossa vida. Aí sim, esses povoados externos
acolherão a palavra de Deus, porque essa palavra ela não sairá unicamente da nossa boca, mas será proclamada através das nossas atitudes. É isso que Jesus está nos chamando a viver. Por isso que nós não podemos querer o mal do próximo. A obra de evangelização, a obra de salvação é sempre um desejar o bem dos nossos irmãos. É sempre querer com que eles toquem a vida de Cristo como nós tocamos, que eles experimentem a vida de Cristo como nós experimentamos. Por isso que nós não podemos obrigar ninguém a nada. A obra de evangelização é uma obra de liberdade. E assim, quando nós vamos tomando consciência dessa obra de liberdade, nós vamos aprendendo a ser mais tolerantes, ser mais compreensivos, ser mais caridosos e misericordiosos para com aqueles que muitas vezes ainda não estão preparados para escutar a palavra, para acolher a palavra, para permitir com que Cristo adentre no seu próprio povoado. Por isso que Jesus ele repreende o ímpeto irascível dos seus discípulos e caminha para outro lugar. Porque quando Jesus bate uma porta e essa porta não se abre, Jesus ele não fica insistindo, ele vai a outra porta. E assim até que as portas sejam abertas. E num outro momento ele volta àquela porta. Assim deve ser também a nossa vida. Por isso que precisamos anunciar com a vida e depois com os lábios, para que assim possamos, dia após dia, ser um grande instrumento de salvação de Deus para esse mundo, para que possamos verdadeiramente querer sempre o bem dos nossos irmãos e sermos compreensivos com aqueles que ainda não alcançaram a capacidade que nós alcançamos de entender as coisas de Deus, de acolher a Deus, de conviver com Deus. Sim, sempre seremos um sinal dele para essa terra, para esse mundo, para o nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.